Irmãos, nos dias de hoje, Deus está nos exortando ao arrependimento. Muitas pessoas já perderam o temor de Deus, estão fugindo da presença de Deus e da oportunidade de chegarmos até a Ele, arrependendo de todos os nossos males, dos nossos defeitos, das nossas atitudes. Está escrito assim, Zacarias capítulo 3. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, tomai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora, aos vossos maus caminhos e às vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que no 8º mês do 2º ano de Dário, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Zacarias, Zacarias, filho de Baraquias e filho de Ido, dizendo, o Senhor tem estado no extremo, desgostoso com os vossos pais. Deus estava falando para Zacarias, olha Zacarias, o povo hoje estão se corrompendo, perderam o temor, já não tem mais, aquela perseverança de santidade, E o Senhor perdeu o extremo com aquele povo. O Senhor ficou desgostoso, perdeu o prazer de lidar com aquele povo rebelde. E a Bíblia diz que na vida dos cristãos de hoje, existe um risco de uma tragédia, e funesta mudança de rumo que o faz se desviar do melhor que Deus deseja lhe dar. Deus deseja nos dar coisas boas, maravilhosas, mas o homem só puxa para o erro, para as coisas erradas. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão como chama de fogo nessa terra. Ele contempla as nossas atitudes, as nossas más obras. Quantos cristãos estão deixando a desejar aí? O coração de Deus está entristecido por causa de alguns que têm desviado para o mal. Já não estão ouvindo mais a voz de Deus, já não estão dando crédito mais à palavra, estão distorcendo o meio da palavra. A Bíblia diz que Salomão deu meia volta no caminho da obediência ao Senhor, e o Senhor tomou dele o reinado, Himeneu e Alexandre. A Bíblia diz que voltaram atrás do caminho da fé viva, tornaram-se, da fé viva, saíram, abandonaram a fé viva em Cristo e tornaram-se blasfemadores e foram entregues a Satanás. A desobediência, irmãos, faz com que nós perdemos o controle e o rumo. A nossa visão se perde diante do caminho. Nós ficamos como louco, como um cego, que às vezes não tem para onde ir, não sabe qual direção tomar. E a Bíblia diz que maior cego é aquele que vê, mas não quer enxergar, não quer aceitar. E a Bíblia diz que a igreja de Jesus corre o perigo de se desviar do caminho do Cordeiro. A Bíblia diz que, pois deixando o primeiro amor e não arrependendo dos seus, não se arrependendo dos seus candeeiros, será removido. Seus candeeiros serão removidos. Quer dizer, a luz, o candeeiro serve para iluminar. O seu candeeiro, ele será apagado. Você não terá mais a claridade da luz.
porque esta luz que brilha em nós é Jesus. E se nós estiver fazendo coisas desagradáveis aos olhos dele, de maneira alguma ele permanece conosco. Ele se afasta, ele foge da nossa presença. E nós estabelecemos nossa vida no escuro. Na escuridão nós não enxergamos, nós não podemos ver nada. O Senhor chama insistentemente para que retornemos a Ele, para que mudemos e corrigimos-nos, o rumo em que nós encontramos. E toca suavemente em nosso coração. O Senhor direto está dizendo: meu filho, o caminho que você está querendo seguir é errado. O caminho vai te levar à morte, vai te destruir. O Senhor fala no nosso coração, nos alerta. O Senhor dá a nós orientação, Ele toca suavemente no nosso coração. E Ele pode dizer mais forte: convertei-vos, pois, filho de Israel, aquele a quem tanto o afastaste. Ele faz lamentando, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim e de conceitado a dirigir-se acima de ninguém. E a Bíblia diz que ninguém faz. Ele nos chama a retornarmos para Ele, e o faz perdoando, e as faço todas as tuas transgressões como névoa e os teus pecados como a nuvem. Deus, se nós voltar para Ele, se nós colocar nossa vida em conserto e decidirmos entrar na sua presença, a Bíblia diz que Deus diz: as nossas transgressões são como névoa, serão apagadas, e os nossos pecados como nuvem, torna-se para mim, porque eu te remi. A Bíblia diz que Deus lavou nós com sangue, tirou todos os nossos pecados já. E por que voltar à iniquidade? Por que voltar os tempos passados? Porque saímos do Egito, já fomos purificados, e por que voltar para lá de novo? Ele também chama e inclui uma promessa: tornai para mim, e eu se tornarei para vós outros. Neste contexto, Deus nos faz sentido. Oramos ao Senhor e volta-te, Senhor, e estivermos realmente dispostos a retornar para Ele. Muitos viraram as costas para Deus. Muitos abandonaram a Deus. Está na igreja? Está. Está lá cantando, gritando, falando isso aqui e aquilo? Está. Mas ele não está inteiramente na presença de Deus. Ele está na igreja, mas não está servindo novamente o dono da igreja. Ele distanciou de Deus. É como diz a palavra, você louva com os lábios, você proclama, com os lábios, mas o coração está longe. Seu coração não está nem aí o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai surgir. Mas a Bíblia diz aqui: tornai para mim e eu tornarei para vós. Irmão, sem visão espiritual, você não compreende nada acerca de Deus, acerca dos céus. A Bíblia diz que nós temos que ter 2 pares de olhos, 2 olhos materiais e 2 olhos espiritual. Se você não tiver a presença real, visível do Senhor, você não tem entendimento, você não tem sabedoria. É como uma árvore seca, murcha, que já está apodrecendo. Mas se você voltar para Deus, tomar o seu lugar novamente: eis-me aqui, Senhor, estou retornando para ti. Deus vai retornar para você também. Deus abençoe sua vida aí. Nós estamos aqui com a famosa maçã, com canela, chazinho abençoado. E aqui, uma pizza que eu fiz agora: 2 ovos, meia cenoura ralada, salsa, cebolinha, queijo e carne desfiada, carne de boi desfiada. Isto aqui é uma proporção de manhã para emagrecimento, Para quem estava com 170 quilos, agora já está com 128. Que privilégio de Deus, hein? Que bênção! É só glória, é só louvor e adoração. Ainda vou chegar mais ainda, que eu estou na dieta do alimento, Deus abençoe isso às quinta-feiras.